Crianças, então hoje mais uma aula, quarta-feira. Então, antes de começar, vamos para a nossa devocional. E na devocional de ontem, que comecei ontem com vocês, eu li lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, só a parte A que diz assim, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vocês lembram que como é que a gente busca ao Senhor? Lembro que ontem eu falei sobre a oração, que primeiro devemos orar, pedir a Deus para que Ele mostre o quão pecaminosos nós somos, que Ele limpe o nosso coração, para que a gente possa ter fé e crer no Filho dele, que é Jesus Cristo. Então, hoje eu vou dizer outra coisa também, o que nós devemos fazer para buscar o Senhor, que é o que? Através da sua palavra, a Bíblia. Então a gente não deve ter uma Bíblia em casa para ela ficar ali, ó, em cima do móvel pegando poeira, não. Então a gente tem a Bíblia, a palavra de Deus, a gente deve o quê? Ler. A gente deve ler a palavra do Senhor. Então lá a palavra dele, ele vai dizer o quê? O quão pecaminoso nós somos, o quão sujo nós somos e o quão pecaminoso estão os nossos corações. A Bíblia vai nos mostrar isso, porque é a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina. Então, Deus mandou o seu filho Jesus para ser o quê? O nosso salvador. Então, salvar de quê? Dos nossos pecados. Então, a palavra do Senhor, ela nos traz o que? Arrependimento. Então, ela faz com que, quando a gente lê a palavra do Senhor, ela faz com que a gente se entristeça tanto, porque a gente vai conseguir ver o quão pecaminosos nós somos, o quão sujo nós somos, que precisamos ser o quê? Purificados. Então, nós não podemos ver a Deus, mas quando a gente lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, aprendemos quem Ele é. E também aprendemos sobre as obras maravilhosas de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele traz aquela palavra até os nossos corações, dentro da nossa alma mesmo. Então, nós, filhos de Deus, vamos nos enchendo de fé, esperança e também amor pelo nosso Senhor. Então, essa é outra forma de a gente buscar a Deus, através da sua palavra, quando a gente lê a sua palavra. Amanhã eu vou estar falando novamente sobre esse versículo e outra forma como podemos buscar a Deus, tá? Então, deixa eu ler mais uma vez o versículo, que é em Isaías 55, versículo 6, só a parte A, que diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, amanhã a gente vai aprender outra forma, como é que a gente pode buscar o Senhor. Então, vamos começar a nossa aula de português. Vamos revisar o que aprendemos na aula passada, que é sobre o que? A letra V. V de quê? V de vaca, violão, vela e várias outras palavras que a gente vai estar vendo. Então, a família do V, para revisar, vá, vá, vé, vé, vi, vó, veu, vu. E aqui tem algumas imagens que começam com a família da letra V. Então, a primeira imagem é o quê? A de cima. Vaca, vá, vá, vaca. A de baixo. Vela, vé. Violão, vi. Olha aí como se escreve a palavra violão, vi. Vovó, vó. E vulcão, vu. Então, essas aí são as sílabas, a família da letra V. Vá, vé, vi, vó, vu. Bem fácil, né? E vocês irão fazer atividades também, só que eu só vou dizer a atividade no final da aula. Então, agora vamos para a nossa aula de natureza. Na aula de natureza, a gente falou sobre recursos naturais. Vocês lembram o que são recursos naturais? Que é o quê? Os recursos que estão disponíveis na natureza que nos ajudam a sobreviver, a nós seres humanos a sobreviver. Então, nós falamos sobre o quê?
na aula passada sobre o sol, que é um recurso natural, que é também muito importante para a nossa saúde. Lembram que ele fortalece os nossos ossos? E hoje vamos falar sobre o solo. Olha aí o solo. Então, o que é o solo? É só esse monte de terra aí? É o solo? Então, o solo é essa parte aí que vocês estão vendo, que é de areia, mas ela também pode ser rochosa, tá bom? Então, o solo, ela é muito importante o solo para nós seres humanos, porque é dele que tiramos também muitos alimentos. Olha aí nessa imagem, é uma plantação. Então, para a gente plantar alguma coisa, precisamos do quê? Do solo. Então, o solo, ele é importante porque dele tiramos também meios para nossa sobrevivência. Então, a gente pode plantar, então, colher vários tipos de alimentos. Também ele serve de matéria-prima para construção. Como assim? Tem algumas partes do solo que tem materiais que servem para construção. Então, serve para a gente construir o que? A nossa casa, por exemplo. Vocês já viram a construção de uma casa? Eles precisam de quê? De areia, né? Daquele barro. Então, tudo isso é retirado do solo. Olha que coisa importante, né? E vocês também aprenderam sobre moradia. Vocês lembram que tem moradias que é feita de argila, de barro? Então, tudo isso aí é retirado do solo. Então, o solo também ele é importante porque ele suga a água. Tem a água da chuva quando cai no solo e o solo ele suga a água. E aí por isso que as nossas plantações elas o que florescem, porque precisa de água, não precisa? Mas se o solo ele não sugar a água, não sugar aqueles nutrientes necessários, a planta não cresce. Então, tá vendo a importância do solo? E na palavra de Deus, tem um versículo que se encaixa perfeitamente nesse assunto que estamos estudando, que se encontra lá, ó, em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha só, lá no Jardim do Éden, Deus, ele fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis. Então, se para a gente plantar, a gente precisa de o quê? De um solo bom, não é? De um solo fértil. Porque se a gente for plantar em qualquer solo, pode ser que a nossa plantinha não cresça, não germine. Então, a gente precisa de um solo fértil. Então, até na palavra de Deus tem falando isso. Deus, ele fez tudo perfeito. E lá no jardim, as árvores nasciam agradáveis aos olhos e eram boas de alimento. Então, porque lá no Jardim do Éden o solo era fértil, era bom. Então, se a gente quer ter um alimento bom, saudável, o nosso solo também tem que ser fértil. E trazendo para as nossas vidas o nosso coração. Para a gente ter o nosso coração bom, puro, a gente precisa o quê? Da palavra de Deus, que ela entre no nosso coração e que Deus trabalhe o nosso coraçãozinho para o quê? Purificar de todo o pecado. Então, meus amores, a aula de hoje foi essa. E para a atividade, vai do livro da página 96 e 97, que é sobre a letrinha V, que é essa atividade aqui, ó, que vocês irão fazer a parte da caligrafia e também cobrir aqui, ó, a família da letra V. Então, tá toda aqui, ó, V é vá, V é vé, V e vi, V é vó, V é vô. E falando sobre o solo, vocês irão desenhar no caderno de desenho de vocês o solo fértil. Então, vocês podem desenhar um solo todo florido, um jardim ou um pomar, o que vocês quiserem, mas que tenham lá o solo bem fértil. Então vocês podem fazer de tinta, se tiverem tinta marrom, mas podem fazer também de lápis de cor. Usem a imaginação de vocês. Podem usar o material que tiver na casa de vocês. E se quiserem também, podem até colar areia. Vai ser bem interessante se fizerem isso.
colocar areia bem bonitinho, tá bom? Então é isso, meus amores. Bons estudos. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima aula. Tchau!